E em estúdio, para analisar os temas do dia, estão Duarte Caldas, analista da AG Markets, e Pedro Costa Félix, partner da Capital Strategies. Muito bom dia aos dois. Pedro, começo por ti e o tema naturalmente em destaque hoje é o encontro de política monetária do BCE. Parece que, à semelhança do que dizem alguns analistas, vai manter os juros inalterados em 1%. A probabilidade eu acho que é essa. Apesar de termos agora um novo presidente, que vem com uma política ligeiramente diferente e com uma maneira de ver os mercados ligeiramente diferente do que o anterior, a expectativa será que mantenha. Duarte, partilhas desta opinião também? Não haverá grandes surpresas no encontro de hoje? Enfim, surpresas por parte de decisão de taxas não acredito e acho improvável. Até porque o BCE reduziu taxas em 25 pontos base nas últimas duas reuniões, foram duas descidas de taxas seguidas. Na reunião de dezembro apresentou um rol de medidas extraordinárias, nomeadamente a LTRO, a Operação de Cedência de Liquidez, etc. Enfim, tudo isso faz com que o banco, à partida, queira ver os efeitos durante mais algum tempo que essas medidas podem ter tido. Para já, as medidas não têm tido um efeito, eu diria, muito positivo, antes pelo contrário, não é? Todos os dias, ou dia após dia, continuamos a ver os depósitos dos bancos da zona euro no BCE, portanto os depósitos overnight a baterem recordes, e o mercado monetário interbancário continua sem funcionar, portanto não posso dizer que as coisas tenham tido um grande sucesso. Se a situação da zona euro a curto prazo não melhorar, parece que a estratégia poderá passar, ou parte da estratégia do BCE pode passar por baixar ainda mais a taxa? Não, vai passar por aí com certeza. É verdade que nós notámos agora eu diria, se calhar talvez, um abrandamento no ritmo acelerado que a economia estava a decrescer. E, portanto, as coisas parecem ter estabilizado um pouco nesta altura, e isso reparou-se em vários indicadores, nos PMIs, etc. No entanto, nós não podemos acreditar que com todas as medidas de austeridade que estão por essa Europa fora, que a Europa vai conseguir crescer, enfim, quer dizer, que a Europa vai conseguir ter um crescimento simpático ao longo deste ano. E, portanto, como isso é improvável, o BCE terá que fazer pelo menos aquilo que está, que é por demais evidente que aquilo que pode fazer, que é estimular a economia através da redução do preço do dinheiro. E, portanto, à partida, eu acredito que a taxa é capaz de ir para 0,5%. Portanto, ainda nos falta 0,5%. Agora, tendo em conta a forma de estar do Banco Central Europeu, é improvável que reduza taxas depois de duas descidas de taxas, até porque o Sr. Mário Draghi passou uma mensagem de que a decisão não tinha sido unânime na última reunião e, portanto, como não foi unânime, e citou questões relacionadas com o timing, como não foi unânime, a partir desta reunião não devemos assistir a descidas de taxas. Só acrescentando aqui um ponto, concordo na visão das taxas, e aliás, o facto importante aqui nem sequer é tanta taxa, como o Duarte estava a dizer, e perfeitamente, que acabou de ser reduzido. O que está em cima da mesa são outro tipo de medidas, como quantitative easing. A Fitch veio precisamente dizer que é preciso uma maior participação do Banco Central Europeu para tentar solucionar, ou pelo menos parte desta crise da zona euro. A crise da zona euro é uma crise de credibilidade, digamos assim, de confiança entre os diversos parceiros. Já está para lá da crise financeira ou da crise de liquidez. Voltando ainda aqui atrás ao ponto que eu queria referir do Banco Central Europeu, a política que o Banco Central Europeu está a tentar desenvolver é providenciar o mercado com mais liquidez, numa tentativa de alongar ou comprar algum tempo junto dos mercados e junto dos parceiros financeiros. E isso, voltando à pergunta que me fez, traz o quê? Traz que com estas medidas vai trazer liquidez, vai reforçar alguma liquidez no mercado, permitindo à parte que está até hoje mais enfraquecida, que é a confiança política, tentar encontrar algum discernimento, que passará inevitavelmente no final por um alinhamento fiscal, uma unidade fiscal e eventualmente efetivamente uma unidade fiscal. Mas a compra de dívida soberana, por exemplo, ou até o quantitative easing,
pode ser uma solução. Curiosamente, este fim de semana, lia no Wall Street Journal um economista que dizia que tem vindo muitas pessoas falar às televisões e aos jornais sobre as soluções, o que é preciso fazer, mas que estão a fazer mal, tanto os jornalistas estão a fazer mal a pergunta, como depois os analistas estão a fazer mal as respostas, ou seja, está-se a fugir ao tema central. Parece-lhe que a solução pode passar por mais compra de dívida, tem-se assistido a isso, mas mesmo assim tem conseguido aliviar, é verdade, e vimos isso nos leilões, por exemplo, de hoje, mas vai ser suficiente a médio prazo? Não, o suficiente a médio prazo não é, porque lá está, hoje não é um problema de liquidez, e a compra de dívida com o baixamento da taxa de juros, no curto prazo, traz imensa liquidez e alivia temporariamente o problema. Não resolve o problema de base, e o problema de base refletido, por exemplo, aqui na economia portuguesa, é a falta de crescimento da economia, é a falta de competitividade da economia. Nós assistimos nos últimos 10, 15 anos a uma inversão do centro de poder, entre aspas, económico, do eixo atlântico para o Pacífico. E essa alteração, a Europa ainda está a tentar ajustar-se. E esse é o que está na base do grande problema, da crise de dívida que nós estamos a viver em Portugal e na Europa. Duarte, a verdade é que, e pegando nas palavras do Pedro, o BCE realizou aquela emissão inédita, aquele refinanciamento para a banca, e a verdade é 3 anos, importa dizê-lo, a verdade é que a banca não está para já usar esse montante e, como, nomeadamente para financiar as respectivas economias e as empresas das economias a que pertencem, e a verdade é que, como já falaste também, os depósitos overnight estão a bater máximos consecutivamente, todos os dias. Como é que se resolve, é a questão que se coloca, este problema da desconfiança? Bom, a coisa não está assim tão mal quanto se pensa, e a prova disso é o leilão da Espanha hoje. Portanto, aquilo que estava a acontecer até agora é que os bancos acederam à liquidez que foi cedida pelo Banco Central Europeu há 3 anos, uma operação inédita, e foi um montante espetacular, cerca de 490 mil milhões de euros. E essa liquidez adicional não estava a ser usada para os bancos, ou pelos bancos, para comprarem dívida pública. Aquilo que o Banco Central Europeu pretendia era que, ao ceder liquidez adicional a 1%, que os bancos agarrassem nesse dinheiro e comprassem dívida pública que tem uma rentabilidade ou uma yield muito superior de 5, 6, 7%. E os bancos não o estavam a fazer porque não estavam a ter confiança. Aparentemente, a coisa não está assim tão mal, porque a Espanha hoje pretendia emitir 5 mil milhões e emitiu 10. E, portanto... A própria Itália também viu os juros caírem para metade. A própria Itália também viu. E estes leilões, especialmente o da Espanha hoje, e creio que vai haver, portanto, na próxima semana, outro leilão da Itália também muito importante, eram os verdadeiros testes. Portanto, para saber se, efetivamente, os bancos iriam usar essa liquidez adicional para comprarem dívida pública e aceitarem o tal convite que o Banco Central Europeu fez ao fazer a tal operação de cedência de liquidez. E parece que isto são boas notícias. Portanto, há uma luz ao fundo do túnel. Aquilo que estávamos a assistir até agora é que não. Porque nós podíamos perguntar, então, mas os bancos tiveram acesso à liquidez, mas não podiam comprar em mercado secundário, não é? Podiam comprar em mercado secundário, não precisam de esperar por novas emissões para comprar. E isso não estava a acontecer. E estávamos, de facto, a assistir aos depósitos, à liquidez que foi cedida aos bancos, voltar para o Banco Central Europeu. E os bancos estavam a perder dinheiro com isso, porque as reservas que são depositadas no Banco Central Europeu são remuneradas a cerca de 0,25% e os bancos cederam a liquidez a cerca de 1%. E, portanto, os bancos estavam a perder dinheiro neste processo. Esta nova emissão de hoje de Espanha parece-me ser uma boa notícia, mas acho que ainda é muito cedo para cantar vitória. Porque a verdadeira pergunta que nós temos que nos fazer é se os bancos acederam à liquidez, porque é que não foram comprar em mercado secundário, enfim, e poderiam suportar a dívida pública europeia por essa forma. Eu diria que tu estiveste a ler as minhas perguntas, porque essa é a próxima para o Pedro. Pedro, porquê tanta aversão ao risco e a preferência por acumular liquidez? Já disse que já passou a fase da crise da liquidez, mas porquê esta tendência, porquê esta opção? Qualquer investidor gosta de ter quando toma uma decisão, gosta que o seu cenário tenha algum grau de confiança, ou tenha algum intervalo de confiança razoável de que as coisas irão realizar-se. Hoje, apesar, como o Duarte estava a dizer, já haver alguns sinais que algumas coisas estão a mudar,
ainda há grande incerteza face ao desenvolvimento da economia global, principalmente o que estamos a assistir agora e as expectativas para 2012 a confirmarem-se o abrandamento económico do último trimestre e do trimestre anterior de 2011, as expectativas para 2012 a nível global é que vai haver um abrandamento substancial do crescimento económico. E isso, para mercados financeiros e para investimentos, nem sempre são boas notícias, causam alguma dificuldade, alguma incerteza. E isso é aquilo que os investidores não gostam. Por isso é que se refugiam em cash ou em depósitos. Isto sem falar que esta fase inicial deste novo ano também é sinónimo de dívidas que atingem maturidades. Poderá também a própria banca estar na expectativa para ver se os respectivos países vão conseguir pagar essas dívidas que atingem maturidade. Lá está. Hoje, o exemplo que nós tivemos hoje foram os tais 2 testes da Espanha e da Itália. Sinceramente, foi uma surpresa, pessoalmente para mim, que nunca pensei que fosse tão oversubscribed. Isso é um bom sinal. É um sinal que realmente há apetite para esse tipo de dívida. O que está na base disso, e voltando à sua pergunta anterior, é que, apesar de estarem em ativos sem risco, há, do outro lado, uma procura muito grande por yield, uma procura muito grande por retorno. Por isso, cada vez mais, as pessoas ou os investidores vão procurar alternativas a isso. E vão estar dispostos a comprar a dívida pública italiana, mesmo sabendo que poderá haver nem tudo esteja claro no desenvolvimento ou na resolução da crise europeia. Duarte, olhando... Só dizer aqui uma última coisa, o que nós também tivemos esta semana uma coisa que me parece que terá passado um bocadinho ao lado da maioria das pessoas, ou pelo menos quem não esteja muito atento, que foi o leilão de bilhetes de tesouro da Alemanha. E, portanto, nós não podemos, por isso é que eu estava a dizer que é muito cedo para estarmos a cantar vitória. Teve uma yield negativa. E, pela primeira vez, os investidores pagaram, portanto, o que é que quer dizer um leilão ter uma yield negativa? Que os investidores pagaram para ter o privilégio de emprestar dinheiro à Alemanha. Portanto, na prática foi isso que aconteceu. E se nós estabelecermos um paralelismo com o que aconteceu em 2008, quando também os BTs, os bilhetes nos Estados Unidos também tiveram uma emissão de yield negativa, aquilo que aconteceu foi, enfim, quedas muito acentuadas depois do mercado acionista. Portanto, nem tudo são rosas, já se sabe que nem tudo são rosas, mas eu acho que este leilão da Alemanha é especialmente preocupante. Tendo em conta que foi um leilão com yields negativas, não é? Olhando para os Estados Unidos e para as indicações dadas ontem pelo livro BES, ficaste surpreendido, embora tenham sido algumas, e foi um dos aspectos que notei, alguns conceitos mais gerais. Parece que a Reserva Federal Norte-Americana não quer para já, ou está a tentar não alarmar muito os mercados. Foi essa a ideia com que ficaste ou não? Quando diz que o crescimento foi moderado, as empresas, a indústria, nomeadamente, está a contratar, tem vindo a cortar menos o ritmo dos despedimentos, parece que foi assim um discurso. É certo que os discursos são sempre estudados, mas parece que este poderá ter sido mais estudado para evitar que os mercados comecem a reagir aos Estados Unidos como têm reagido à Europa. Não, eu acho que a FED tem sempre tido uma postura muito cautelosa relativamente à economia. Mas também não pode ser de outra forma, porque a FED não pode esperar que aquilo que se vai passar na Europa durante este ano, e prevê-se que a Europa, ou que a zona euro, caia à volta de 0,5%, ao longo deste ano, 2012, a FED não pode esperar que a economia norte-americana passe incólume a isto. E, portanto, o abrandamento da economia, do crescimento económico na Europa, vai ter um impacto forçosamente nos Estados Unidos. E, portanto, nós tivemos agora uma boa fase da economia norte-americana, mais para final do ano, e os dados que estamos a ter agora são dados de final do ano passado, e aí mostra que, efetivamente, a economia teve alguma resiliência, quer dizer, que as coisas correram melhor do que aquilo que os analistas esperavam, os vários dados económicos saíram acima do esperado, também não me quero alongar muito aqui relativamente a isso, mas há dois aspectos a referir relativamente à economia norte-americana, que nós temos que saber. O primeiro é que a economia norte-americana vai ter que também entrar num processo de austeridade, porque o déficit, o rácio de dívida sobre o PIB já vai acima de 100%,
e, portanto, forçosamente o Congresso vai ter que passar medidas de austeridade para reduzir o peso da dívida, e isto vai ter forçosamente um impacto na economia norte-americana, não se calhar ao longo deste ano, porque vamos ter eleições, mas talvez, enfim, no final, mais para final do ano, início do próximo ano, e portanto os mercados acionistas reagem por antecipação e portanto somos capazes de começar a ver um desconto nas ações por causa destas medidas de austeridade que vão forçosamente ter que ser apresentadas nos Estados Unidos, tal como tem que ser na Europa. O segundo aspecto era o mercado de trabalho. Nós temos assistido a uma redução da taxa de desemprego nos Estados Unidos e temos assistido também a criação de mais postos de trabalho do que aquilo que se espera. Eu acho que, relativamente a isto, é preciso termos a noção que a criação dos últimos postos de trabalho teve muito a ver com questões sazonais, portanto, não podemos cantar vitória. A economia continua a criar, em termos estáveis, na casa dos 120, 150 mil postos de trabalho, que é manifestamente, enfim, pouco, para reduzir significativamente a taxa de desemprego. E, relativamente à taxa de desemprego propriamente dita, a taxa de desemprego reduziu essencialmente porque o montante total das pessoas, ou a quantidade de pessoas que estavam a ser tomadas em consideração para o efeito da cálculo da taxa de desemprego foi reduzido, por várias razões, e portanto isto fez com que, se contamos com menos pessoas potenciais para trabalhar, de facto a taxa de desemprego reduz, mas não é porque efetivamente a economia esteja a recuperar a um tal nível que justifique a taxa de desemprego baixar de 8,8% para 8,5%, tal como aconteceu, 8,6%. As pessoas já deixaram... Exatamente, há aqui vários fatores. Estima-se que a taxa de desemprego real nos Estados Unidos seja à volta de 11,5%. Pedro, a última questão, porque estamos sem tempo. Parece-lhe que a economia norte-americana, a maior do mundo, está a trabalhar ao relantinho ou está mesmo a crescer, embora de forma um pouco tímida? Está a crescer de forma um pouco tímida. Há um processo de reajustamento que é necessário fazer-se e que está a ser feito. Esse sim ao ralenti ou quase inexistente, aos solavancos, para arranca. E pegando nas eleições que vai haver nos Estados Unidos, nós temos pela nossa frente, para 2012 e início de 2013, um risco político acrescido, que vai haver provavelmente um ano recorde de eleições ao nível mundial, desde a passagem de liderança na China até aos Estados Unidos, a França e no início de 2013 na Alemanha. E esse é provavelmente, no nível macro, aquilo que é mais preocupante para as economias, como o crescimento nos Estados Unidos. Pedro Costa Félix, Duarte Caldas, muito obrigado pela vossa análise.